Olá, CDFs, começando então o segundo podcast do Clube de Filosofia da Editora Logos. Estamos aqui com o Mikael Bombassaro, prazer, Mikael, que é mestrando na URGS. Estamos aqui com o Pedro Nogues, que é mestre na URGS, doutorando também, com o Matheus Araújo, que é gerente editorial da Logos, com o Augusto, que é sócio da Logos, e com o Vitorelli, que também é co-host aqui desse podcast. O podcast de hoje é dedicado à lógica, e então vamos começar a entrar no assunto aí. Agradeço a todos pela participação aqui. Mikael, quero perguntar para ti uma questão sobre futuros contingentes, que é uma questão que tu está estudando aí. Perfeito. Uma frase sobre o futuro pode ser verdadeira agora? Pois então, é interessante esse tópico, né? É um tópico clássico. Eu penso que a gente vê isso em várias áreas da filosofia, né? Esse tipo de questão. Eu acho que sim, algumas proposições sobre o futuro, claro que podem ser verdadeiras. Eu acredito e espero que seja verdadeiro que 2 mais 2 igual a 4 seja o caso na semana que vem. Uma proposição a priori, né? Agora, não é esse o tópico que a gente vê nas obras de Aristóteles, no tópico clássico dos futuros contingentes, né? Quer dizer, existem, a princípio, dependendo da tua posição a respeito do tempo, existem futuros necessários, claro. Mas o grande debate sobre futuros Mas contingentes... o 2 mais 2 igual a 4 é uma proposição sobre o futuro? Pois então, aí depende da concepção também, né? É um debate super amplo. Normalmente pode ser concebido como uma proposição eterna, então não faria sentido dizer que ela é uma proposição sobre o futuro, mas faz sentido dizer que é uma proposição sobre o futuro se eu puder supor que ela é um juízo que eu posso proferir no futuro e que vai ser verdadeiro e que eu já sei de antemão que é verdadeiro. Depende da concepção, né? Mas o debate principal é sobre proposições assertóricas a respeito do futuro e que são, a princípio, contingentes, né? Sim. A princípio, não temos como saber se é verdadeiro ou falso. Então, que amanhã vai acontecer o dia inteiro, vai ter sol amanhã, e o sol vai estar por aí, a gente não pode saber. Bom, aí a gente... existem muitos caminhos, né, do debate sobre os futuros contingentes. O exemplo do sol nascer é um clássico do Hume, né? Sim. A gente vai entrar em problemas da indução, etc. O exemplo mais clássico, talvez, seja o da batalha naval, que é o que está em Aristóteles. Mas outros medievais trocaram exemplo, etc. A princípio, a gente não tem como saber se vai ser verdadeiro ou falso. O que a gente tem como saber, de acordo com algumas interpretações, e é isso que Aristóteles quer dizer, de acordo com algumas interpretações, é que a gente sabe que necessariamente será verdadeiro ou falso, mas não que será necessariamente verdadeiro ou necessariamente falso. Uhum. Senão não seria contingente. Senão não seria contingente, claro. Sim. Mas através do hábito, talvez eu possa ter alguma segurança de que o sol vai nascer amanhã. Através do hábito, sim. Entendi. Mas não é uma certeza. Não, uma certeza, porque é um raciocínio indutivo. Tá. Então, Pode ser uma questão super arraigada, né? Que tu tem uma quase certeza. Como que o sol vai nascer amanhã? O Hume em nenhum momento faz procura com que a gente descredibilize o raciocínio indutivo, de forma alguma. Eu queria fazer uma pergunta sobre um assunto que você trouxe, que é o seguinte: você disse que nós não temos como saber, pelo menos, que algumas proposições acerca de futuros contingentes são verdadeiras ou falsas. Uhum. De que forma isso afeta o princípio de bivalência? E você acredita que ele viola o princípio de bivalência, essa afirmação? Uhum. Perfeito. É um tópico debatido, né? Até onde eu sei nas interpretações Peraí. O que é o princípio de bivalência? Bom, o princípio de bivalência é o princípio segundo o qual as proposições só podem ter 2 valores, verdadeiro e falso, né? Tá bem. E toda a Mas proposição... a gente pode explicitar saber, isso. né? A questão não é se a gente pode saber se amanhã Exatamente. vai ser. A questão é se está determinado, né? Perfeito. É isso que eu quero saber. Porque também essa distinção entre o conhecimento que nós temos e a proposição, o valor de verdade da própria proposição. Fala um pouco dessa distinção aí pra gente. Sim, perfeito. Depois a gente pode, inclusive, entrar sobre essa acessibilidade dos valores de verdade, entrando no debate a respeito do eternismo e do temporalismo. Acho super interessante também. Quanto a isso, tem 2 interpretações, né? Principais a respeito dos futuros contingentes, lá no capítulo 9 da Interpretazione, né? A primeira, a mais tradicional, é exatamente essa, de que o próprio Aristóteles
procura mostrar, através do seu argumento, que o princípio de bivalência ele parece não se encaixar bem com alguns tipos de proposição, como os de futuros contingentes. Essa é a posição tradicional. Outros vão dizer que ele está falando sobre o operador de necessidade, mas aí, claro, existem problemas de anacronismo, né? Eu procuro defender essa posição. O que ele alegou quando ele falou que porque parece não se encaixa? Ele parece usar um argumento de redução ao absurdo ali. Né? Sim, exato. Exato, é. Qual que foi o argumento? Uma observação curiosa, antes de entrar no argumento, é que é o seguinte, né? Vocês sabem que, muito comumente, procura-se dizer que Aristóteles construiu esse argumento para refutar o determinismo de Doro Cronos, né? E de outros que já vinham no seu tempo germinando essa tese. Mas isso é curioso, né? Porque não é esse o objetivo de Aristóteles. Aristóteles já toma como premissa a falsidade do determinismo. E é por isso que a gente chega nos futuros contingentes, né? O argumento trazido de forma contemporânea é, de forma geral, que, ora, existem... A gente pode conceber que a bivalência se aplica a várias proposições, se não todas, né? É assim que surge a bivalência. Ora, mas para futuros contingentes, parece que a bivalência não deve se aplicar. Pois, se aplicasse, bom, se algo é falso, se aplicasse, a gente saberia se algo é falso ou verdadeiro. Se é verdadeiro, ora, não tem como a gente agir no presente para mudar essa contingência. Então, não seria um futuro contingente. O mesmo vale para o verdadeiro. Logo, a gente tem que abrir mão de uma das coisas, né? Ou da contingência ou da bivalência. Como a gente não quer abrir mão Da bivalência? da contingência, perdão, Aristóteles, ele prefere manter a contingência, né? Ele, criador do princípio de bivalência, diz, a gente prefere manter a contingência do futuro, o futuro ser aberto, o futuro ser ramificado. Então, a gente pode assumir que não há tal coisa como princípio de bivalência para proposições assertóricas contingentes no futuro. Ele assume como uma premissa capaz de demonstrar o absurdo dessa tese Exato. o livre-arbítrio humano. Exato. Exato. Usando um termo que talvez não seja dele. Uhum. E o argumento dele se apoia muito também na doutrina da verdade por correspondência, né? Que se uma proposição é verdadeira, se a coisa de fato é, afirmar do que é o que é, para que uma proposição sobre o futuro seja verdadeira, seria preciso que aquilo, a própria realidade, a própria coisa, já fosse ou não fosse. Sim, exatamente. E se o futuro ainda não é, em que medida se pode falar que uma proposição sobre o futuro é verdadeira ou falsa, que ela corresponde a algo que ainda não existe? Sim. Acho que a coisa começa a ficar interessante quando a gente coloca Deus na equação. Então, a questão da onisciência divina. Então, se Deus é onisciente, ele supostamente já sabe se a proposição é verdadeira ou falsa. Isso significa que a proposição atualmente é verdadeira ou falsa? E nós só não conhecemos o valor verdade dessa proposição? Ou que, na verdade, ela não tem um valor verdade, ela está indeterminada. Ela tem um terceiro valor verdade, entre aspas, que é a indeterminação, justamente, na sua perspectiva. Sobre assumir mais valores de verdade, eu particularmente, não sei vocês, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu acho que enfraquece um pouco o argumento. Mas não é ter mais valor de verdade, é não ter, né? Não, sim, mas existe a possibilidade para tu solucionar o problema a possibilidade do Lukasiewicz, né, o polonês, de tu adicionar um terceiro valor de verdade, né? E aí tu tem verdadeiro, falso e neutro, ou indeterminado, né? 1, 0 e meio. Sim. Eu acho que lógicas multivaluadas são super interessantes, mas eu acho que é anacrônico usar essa possibilidade para falar de Aristóteles, porque ele está assumindo em toda a sua obra o princípio de bivalência. O Aristóteles ele foi o primeiro a tratar sobre a indeterminação do futuro? Ou tinha algo em Platão já? Eu não sou um grande leitor de Platão, eu imagino que tenha já coisas assim em Platão. Fato é que já existia questões sobre a determinação em filósofos anteriores, né? É por isso que Aristóteles está trazendo essa questão. Não seria mais caridoso atribuir a ele um princípio terceiro excluído, simplesmente? Tem só 2 valores de verdade, mas pode ter o caso de uma proposição não ter o valor de verdade ainda. Sim. Ou seja, a mesma proposição pode mudar, né, de valor de verdade. Acho que isso é uma posição contemporaneamente defendida, inclusive. Pouco. Mas depois podemos entrar nisso. Resolveria isso, não? Sei lá, vai haver uma batalha naval amanhã? Não está determinado o valor de verdade dessa proposição. Sim. Mas
certamente amanhã vai estar. Sim. Perfeito. É essa a posição Vai ser tradicional. verdadeiro ou falso, não vai ter um terceiro. A gente diz, a gente sabe que vai ser verdadeiro ou falso, não vai ter um terceiro, mas a gente não sabe ainda. É. A questão é se Deus sabe Não ou tem não. ainda. Não tem ainda. Não tem ainda. A questão é se Deus sabe ainda, Exato, se não Deus tem ainda, sabe, perdão. e se o fato de Deus saber torna a proposição atualmente verdadeira ou falso. Né? E Sim. se isso implica um determinismo ou não, também tem essa Sim. discussão. Se a proposição existe, assim, eideticamente, como uma ideia platônica. Assim, Sim. Sim. Pois é. E aí eu acho que a gente pode entrar na distinção entre eternismo e Claro, claro. temporalismo na lógica. Sim, sim. A distinção entre eternismo e temporalismo na lógica é uma distinção que acabou adotando esse debate, uma distinção muito posterior a esse debate, muito posterior mesmo, um tópico de lógica contemporânea, e que simplesmente é uma distinção a respeito da estabilidade dos valores de verdade. O eternismo vai dizer que uma proposição, se verdadeira ou se falsa, é verdadeira ou falsa sempre. E o temporalismo, que é a posição mais tradicional em toda a história da lógica a respeito de valores de verdade, vai dizer que um valor de verdade de uma proposição, se verdadeiro, pode em algum momento ser falso, depois ser verdadeiro de novo, vice-versa. Para o temporalismo, o valor de verdade de uma proposição é instável. Para o eternismo, o valor de verdade de uma proposição é estável. Tá, mas não tem aquela questão de que, tipo, tem coisas que estão submetidas ao temporalismo e outras que estão submetidas ao eternismo? Ou é só o eternismo, só o temporalismo? Não tem algum autor que defendeu que as duas coisas são compatíveis? Que Deus está na eternidade e as outras coisas estão no temporalismo, vamos dizer assim? Muito interessante. Eu não sou um grande estudioso, infelizmente, ainda não tive esse tempo, mas eu sei que parece que uma posição compatibilista dessas teses, claro, de forma pré-histórica, porque é bem antes dessas teses serem formalizadas com a lógica contemporânea, Sim. foi sustentada pelo Tomás de Aquino. Por um lado, Deus veria o mundo subespécie aeternitate, né, como uma tapeçaria, ele usa esse exemplo, né? Tu enxerga o mundo, ou com o exemplo do livro aberto, né? Todos os tempos como um livro aberto na sua frente. Que você Qual é o enxerga... exemplo da tapeçaria? Oi? Vamos pro mais concreto aí, né? Porque eu acho que tanto o espectador quanto eu, a gente não tem esses exemplos na nossa cabeça. Então vamos tentar aqui. Qual que é o exemplo da tapeçaria? O exemplo da tapeçaria é o seguinte. É a ideia de que Deus, como está fora do tempo, como é criador do tempo, está fora do tempo, ele enxerga o tempo, passado, presente e futuro, todos de uma vez só. Como você enxerga uma tapeçaria na parede. Você enxerga ela por inteiro. Certo? Esse é o exemplo da tapeçaria. Sim. É análogo pro caso do livro, né? Um livro aberto, você enxerga as duas páginas ali ao mesmo tempo, mais que você não leia tudo, você consegue enxergar ali as duas páginas. A partitura e a música. Exato. Né? Claro, tem vários exemplos com Sim. a mesma analogia, né? E, bom, nós estamos dentro do tempo. A ideia é, Deus está fora do tempo, nós estamos dentro do tempo, portanto, a nossa acessibilidade para valorar proposições deve ser diferente da de Deus. Se assumimos que Deus está fora de tempo e está fora do tempo e enxerga todos os tempos como uma tapeçaria, ora, então, o que tu trouxeste parece correto. Deus então, sabe os futuros contingentes. Então, né? para São Tomás, Deus já sabia... Que nós estaríamos aqui quando Nós São estaríamos Tomás... aqui, que Se a batalha aconteceria naval vai acontecer. os genocídios, tudo isso ele sabia. Se a Terceira Guerra vai acontecer. A questão fundamental é se isso cai no determinismo ou não. Perfeito. Né? Porque, ok, você não sabe se vai acontecer uma batalha naval ou não. Mas supondo que Deus sabe o valor de verdade de uma proposição como haverá uma batalha naval amanhã, até que ponto o livre-arbítrio é salvo com isso? Né? Isso é uma questão de ordem teológica, claro, mas que a filosofia muitas vezes acabou tocando. Né? O que tu acha, Matheus? Tu acha que se Deus sabe de tudo, a gente tem livre-arbítrio? Olha, eu tava tentando entrar no assunto aqui na minha cabeça, porque eu sou meio fora disso aí. A lógica pra mim é, sei lá, eu parei nos 2 mais 2 igual a 4 ali quando você falou, então tô tentando entender. Mas eu gosto muito de literatura, então eu tava lembrando justamente do teatro grego, né, que é um tema muito recorrente no teatro grego, né? E tentando ilustrar o que vocês estavam falando na minha cabeça com o teatro grego. Então, o que é que... meu pensamento é o quanto que vocês estão falando se reflete, por exemplo, na cosmovisão grega ali daquele tempo, e o quanto o Aristóteles estava indo contra essa cosmovisão que é anterior a ele, né? Anterior ao tempo dele, mas que ele herdou ou estava discutindo com ela, ou estava propondo outra coisa ali. E o quanto isso muda depois do Aristóteles também.
na própria literatura e na própria arte, os conflitos que vão aparecendo. Porque os conflitos anteriores, a gente vê no Édipo, é esse o conflito, né? Vou citar o Édipo aqui porque é talvez o principal. Né? Como é que é o exemplo do teatro? O exemplo do Édipo. Os oráculos. O Édipo, vamos resumir, né? A história, mais ou menos, quase todo mundo sabe, mas o pai dele recebe uma profecia que o filho dele vai o matar e vai casar-se com a mãe. Então ele decide se desfazer do filho, né? Então ele paga lá um capanga para jogar o filho no monte e matar o filho. O capanga fica com uma certa pena de matar o menino. Ele não quer ser o cara que vai, sei lá, enfiar a faca ou enforcar a criança. Então ele corta os tendões, né? Então por isso que é Édipo. Édipo significa pé torto, né? Então ele corta os tendões do menino, deixa o menino no monte e fala, ele vai morrer mesmo, não vai ter como sair daí. Mas o menino é resgatado e no futuro é exatamente isso que acontece. Até contra a própria vontade do Édipo, né? O Édipo não queria fazer isso. O Édipo depois, quando descobre também a mesma profecia, ele vai falar, você vai matar seu pai e sua mãe, só que ele achava que o pai e a mãe dele eram outras pessoas, né? Ele tenta fugir disso e acaba caindo no mesmo destino. E o Sófocles chega nessa conclusão, ele não tem como fugir do destino que os deuses colocaram para ele. Vamos pegar essa história, como é que essa história poderia ser, talvez, ou explicada ou refutada por essa linha de pensamento? Eu acho que isso coloca o problema de uma forma bem dramática mesmo, literalmente. Que é mesmo conhecendo por revelação profética com certeza o que vai acontecer e agindo livremente de todas as formas para evitar isso, a coisa acaba acontecendo. Isso necessariamente implica uma negação do livre-arbítrio dele, por ele não ter conseguido evitar, ou... Pedro. Ou se a gente está falando de profecias e... Não, livre-arbítrio. Não, a pergunta é, isso necessariamente, na tua visão... Por hipótese, em tese. Livre-arbítrio do... Se Deus escreveu aquele teatro lá, né? E o Édipo foi lá, ele tentou fugir desse destino e não conseguiu, né? Então o cara tá inserido nessa peça aí, nessa trama, né? Ele teve livre-arbítrio, o Édipo? Se a profecia era verdadeira, não. Eu não acho tão intuitiva essa resposta. Eu não acho tão intuitiva essa resposta. Não daria ela tão facilmente. Porque, como nós dissemos, a onisciência divina não parece implicar necessariamente na determinação dos acontecimentos. Então a gente pode entender a profecia como se fosse, por exemplo, um acesso temporal, né? À ciência divina. Só que não de uma forma determinística. Porque Deus, embora a gente tenha livre-arbítrio, embora a gente possa agir como a gente quiser, o fato de Deus saber como que a gente vai agir nos finalmente não implica que ele determinou que a gente age dessa forma. Não, implica que está determinado. Então, mas existe uma diferença entre uma determinação epistêmica, digamos... Não, eu não estou falando de determinação epistêmica. Se Deus sabe como a gente vai agir, sabe que amanhã vai ocorrer uma batalha naval, etc., então está determinado já. Ele não sabe algo falso, né? Então, ele sabe que amanhã vai ocorrer uma batalha naval. Tá determinado que amanhã vai ocorrer uma batalha naval. Numa certa acepção de determinado, Ninguém vai mudar isso. Num sentido de determinado específico, parece estar. Qual é o sentido que não está? Então, eu acho que o argumento de São Tomás é que não estaria pré-determinado nas causas presentes. Deus, conhecendo a coisa subspecie eternitatis, conhecendo a coisa, vendo a tapeçaria, ele vê o que a pessoa livremente vai escolher no futuro. Mas não quer dizer que a coisa esteja pré-determinada no presente. Então, acho que dá para fazer analogia Esse é o ponto. do pai com o filho, né? Ele sabe como o filho vai agir, os problemas que vai acontecer, não quer dizer que o filho não vai ter... Não tem opção de escolher. coisa. É uma analogia porque o pai ainda conjetura isso com probabilidade. Desculpa, gente, o conhecimento que vocês estão atribuindo a Deus aqui, se eu estou entendendo, é o conhecimento sobre estados de coisas futuros, certo? Que ele tem então, fora do tempo. Ele sabe que tal coisa vai acontecer, que vai acontecer uma batalha naval amanhã. Então vai acontecer. E pronto. Talvez a única, assim, contingência seja, né, do ponto de vista epistemológico, né? A gente não conhece o que vai acontecer, então a gente vive como se fosse possível. Assim, eu estou entendendo isso, eu não estou conseguindo ver como que Deus vai saber algo sobre o que vai acontecer aqui, ou, sei lá, o oráculo vai saber o que vai acontecer amanhã, e aí, ainda assim, não, pode ser, alguém pode
fazer alguma coisa a respeito disso não tá fazendo muito sentido para mim. Essa Talvez- crítica me parece comum, um estranhamento comum à posição do Tomás de Aquino. Quer dizer, é um pouco contra-intuitiva, de fato, a posição do Tomás de Aquino, né? Porque parece que no momento em que tu estabelece que Deus sabe futuros, então tu vai ter que abrir mão do livre-arbítrio, de alguma forma. E eu acho que o tema é muito debatido na literatura, e a interpretação de como que isso poderia ser o caso, tendo em vista as escrituras, ainda é muito aberto. Quer dizer, é claro, Tomás de Aquino é um grande nome da história da igreja, e a posição dele é levada em conta com muita seriedade, mas claro, não se trata de um dogma. Sim. Né? A fé tá para além da razão. Eu acho que é possível compatibilizar as duas coisas de forma para tratar desse tema, por exemplo. Mas é um assunto... Quanto mais a gente entra, mais a gente vê que é um assunto realmente embaraçoso, né? Sim. Os futuros contingentes. Principalmente, como tu bem observaste, se a gente trouxer Deus na história, né? Porque aí, claro, como que pode ser contingente... E a gente não entrou num tópico importante, né? Uma premissa importante aí, que é a da onisciência de Deus, né? A gente tem uma das premissas desse argumento é a gente supor a onisciência de Deus. Uma concepção possível, não é que eu concordo, mas uma concepção possível da onisciência de Deus seria assumir que, se Deus é onisciente, logo Deus sabe o valor de verdade de todas as proposições, em todos os tempos. Eu acho complexo essa posição, a gente pode debater melhor sobre isso, mas isso é uma das premissas que está faltando no nosso debate. A gente conversou mais cedo, né, do que o Fleck escreveu, o professor da URGS. Daria para assumir a onisciência divina quanto a proposições cujo valor de verdade está determinado. Ou seja, se a gente tiver de fundo, né, uma pressuposição temporalista, a gente pode assumir que algumas proposições não têm um valor de verdade determinado, certo? Então, a gente dizer que, assume a onisciência divina, que daria mais, sei lá, enfim, não vou fazer comparações. Isso significando que Deus conhece todas as proposições cujo valor de verdade está determinado. Pronto. Então, isso salvaria... Né? O fato dele, ele não sabe que amanhã vai correr uma batalha naval. Não sei se isso é suficientemente cristão. Mas é com você. Parece que do ponto de vista varia. cristão, isso Eu acho que é isso debatível. não é conciliável. Sim, mas a minha questão talvez nesse vai, ele sabe que vai acontecer. Porque o vai, em certo sentido, é um termo relativo a nós. Ele tem uma referência ao nosso presente e ao futuro em relação a nós. Sabe que acontece. Assumir uma posição compatibilista sobre o tempo em que há dois modos, em que Deus está na eternidade, a gente está no modo temporal, e a gente tem liberdade para operar nesse modo temporal, e Deus vê sobre um outro prisma. Teria que ser uma posição compatibilista para coexistir com o livre-arbítrio, eu imagino. Então, me parece que a dificuldade que está presente é precisamente essa diferença de perspectiva. Porque a gente está tentando formalizar a coisa de uma perspectiva necessariamente temporal, porque nós estamos numa perspectiva temporal, de uma coisa que se dá na eternidade. Então, acho que essa é a dificuldade de compreensão. Como é que a gente que está na perspectiva temporal consegue formalizar uma coisa no ponto de vista da eternidade se a gente não está na eternidade? Pois é, perfeito. Aí a gente recorre a essas analogias da assim, tapeçaria. Não, mas Sim. a gente não está numa posição cognitiva um pouco... Se virem. Sobre isso, tem uma passagem muito interessante. Mas matemáticas que lidam com mais dimensões do que das que nós temos experiência sensível lá. A descrição geométrica de uma figura de 4 dimensões, por exemplo. 4 dimensões. Como assim? Isso permite a gente, pelo menos, formalizar e pensar hipoteticamente em algo como possível, algo que excede a nossa experiência sensível imediata. E, por exemplo, tem a famosa história da planolândia, lá de um mundo plano, como um ser de 3 dimensões observaria um mundo plano. Que ele conseguiria ver simultaneamente coisas que os outros só veem sucessivamente. Eu veria umas figuras se deslocando assim no plano, ele veria de cima o que nenhum ser dentro daquele modo de existência consegue contemplar. Sim. Então a gente recorreria a analogias para isso. Sim. Mas... Uma passagem que entra exatamente no tópico que a gente está falando. Isso, vocês estavam comentando, me recordei da passagem em Agostinho. Ele diz, no início do livro 11,
É literalmente a primeira passagem do livro 11 das Confissões. Ele diz: porventura, Senhor, sendo tua eternidade, ignoras o que te digo? Ou, veja bem, ou vês no tempo o que se dá no tempo? A questão é exatamente o que a gente está tratando. Agostinho investiga. Quando eu falo com Deus, Deus já sabia o que eu ia falar com ele. Parece ser a consequência se ele está subespécie eternitatis, olhando o tempo como a tapeçaria, ou ele vê no tempo o que se dá no tempo. Quer dizer, ele me escuta no momento em que eu falo, ele vê o que eu penso no momento que eu penso, ele entende os meus sentimentos no momento em que eu estou sentindo aquelas coisas. Quer dizer, alguns argumentos que não vêm ao caso, até porque dariam em si um podcast, são argumentos muito complexos, mas alguns argumentos procuram mostrar que Deus, em algum sentido, tem de ser temporal. Porque, para entender esse tipo de coisa, só é possível se tu tiver um aspecto temporal. E, claro, Deus sendo onipotente, ele poderia ser temporal em algum sentido. Claro, isso tudo ainda muito debatido, muito interpretativo, são questões difíceis mesmo, mas como essa questão, né, a respeito de Deus e futuros contingentes, e também a posição de Deus com relação ao tempo e a nossa posição com relação ao tempo, perpassa toda a história da filosofia do tempo, né? Começa em Aristóteles, claro, com os futuros contingentes, talvez até tenha coisas antes, talvez no Timeu de Platão, a gente vê algumas coisas, né? Por exemplo, que o tempo é uma imagem móvel da eternidade, mas a gente vai vendo também na filosofia medieval, muitas vezes, e até a filosofia contemporânea. Sim. Deixa eu só perguntar, deixa eu dar uma de abujanra agora, porque vocês estão discutindo, eu tô meio por fora. O que é o tempo, então? Você deu uma concepção dele agora, tá assim, vocês estão discutindo o tempo, eu fiquei, tá, mas como é que a gente define isso aí? O que é o exatamente. tempo? O que é o tempo? Eu cito novamente o livro 11 das Confissões, de Agostinho. Quando me perguntam, eu não sei. Mas quando não me perguntam, parece que eu sei. Micael, o que é o tempo? Recentemente eu estava num debate com alguns amigos, num evento em Florianópolis, e conversando assim eu cheguei à conclusão de que talvez o mais interessante seja a gente perguntar o que a gente quer dizer quando a gente está falando sobre tempo. Que é uma questão que, claro, tira o aspecto metafísico, vira um aspecto totalmente linguístico. Peraí, Micael, o que é o tempo? Questão Foi embaraçosíssima. Acho que... Potência em busca de potência. Pedro, o que é o tempo? Eu quero saber sua opinião agora. Não é uma pergunta que a gente faça normalmente, né? Minha posição é... Desculpa a delicadeza. Não sei, Wittgensteiniana nesse sentido, assim. Essa pergunta parece estar... Ok. Qual é o tempo que tu leva para fazer tal coisa? É uma pergunta que a gente faz normalmente, né? É uma pergunta que a gente faz sem problemas. Quando a gente faz uma pergunta do tipo, o que é o tempo? A gente está está misturando jogos de linguagem, né? A gente faz esse tipo de pergunta para o que é um livro, o que é o Brasil, o que é, não sei, sabe? Mas não para o que é o tempo. O tempo é, bom... tempo no sentido que você estava discutindo. O tempo no sentido da discussão que estava sendo tomada. Bom, a discussão que estava sendo tomada é quanto à variabilidade ou invariabilidade do valor de verdade de proposições, né? A mesma proposição, ela vai ter sempre o mesmo valor de verdade, né? A proposição tal vai ter sempre o mesmo valor de verdade, o eternismo. A proposição não, ela pode ter diferentes valores de verdade em tempos diferentes e ainda assim ela segue sendo a mesma proposição, né? Ou seja, isso resolveria, eu acho, aí, o problema dos futuros contingentes, assim, por isso, entende? Algumas proposições sobre o futuro têm um valor de verdade determinado, né? Então, essas são proposições não de futuros contingentes, são de futuros necessários, né? O sol vai nascer amanhã. Tá? Agora, a batalha naval vai acontecer amanhã, a gente costuma pensar como contingente, um futuro contingente. Então, daria para dizer, assumindo uma posição temporalista, ou seja, os valores de verdade podem variar. Não, o valor de verdade dessa proposição, amanhã vai ocorrer uma batalha naval, não está determinado ainda. Mas amanhã ele vai estar determinado, vai ser verdadeiro ou falso, e não tem um terceiro valor de verdade. Uma ilusão que parte da nossa ilusão de continuidade do eu. Então, a gente
teria uma identidade que a gente pressupõe de nós mesmos, que está percebendo as coisas, e a partir disso a gente percebe a temporalidade também das coisas, a sequência dos eventos. Essa não seria uma posição humeana sobre a questão? Definitivamente não li Hume o suficiente. Tem essa questão do o tempo. Se a gente pega Aristóteles, por exemplo, nas categorias, ele põe o quando como uma das 10 categorias. O quando de uma coisa. Se aconteceu ontem. Então, como um predicado que é atribuído a uma coisa. E modernamente a gente tem essa ideia mais do tempo, Sim. tempo mais newtoniano, assim como Perfeito. uma linha do tempo em que as coisas se dão simultaneamente. Não como um acidente de uma substância individual, mas como algo em que todas as coisas estão Eu não contidas. entendi bem essa distinção entre a visão do tempo aristotélica e a newtoniana. Aristóteles, ele lista o quando, o que ele chama de poten em grego, como uma das 9 categorias de acidentes. Então as coisas têm um tamanho, elas têm uma cor, elas têm um tempo, Sim, elas têm um uma quando. das categorias do É, do- É do importante doente. pôr substância e acidente para ficar claro, acho que para o público, né? Então, substância é aquilo que está por baixo e acidente é aquilo que vai, né, em torno da substância ali. É. Então, a cor de uma coisa, o tamanho seria um acidente e o tempo seria mais um desses acidentes, né? O quando. Sim. Mas eu ia trazer justamente essa definição de mais aristotélica, tomista, do tempo como medida do movimento. O que vocês acham dessa definição? Pois é, mas eu queria entender essa distinção ainda. Tá. Então, vamos partir dessa distinção de tempo. O- Esse gancho aí para nós Sim, poder entender vai. a distinção entre o tempo aristotélico, vamos dizer assim, e o tempo newtoniano. Do que a gente está falando, né? Acho que é o primeiro Aristóteles ponto. parece colocar o tempo como um acidente de uma substância. Então, assim como por analogia com esses outros, o tamanho de uma coisa, a cor, ela também seria algo que pertence a uma substância. O quando ela é. É perfeito. Acho que a visão newtoniana tem mais uma noção de tempo mais coletiva. Tempo mais Então, o co- é. tempo como se todas as coisas estivessem no mesmo tempo. Como um análogo do espaço, né? Que algo, Perfeito. Exato, Que é uma exatamente. coisa externa. Um receptáculo comum, assim. Só que não como espaço, que é um receptáculo comum Entendi. de coisas simultâneas, mas Eu essa acho. linha do tempo. Uma pequena observação sobre isso é que, na lógica contemporânea, uma proposição temporal, que é exatamente aquele tipo de proposição que a gente comumente entende que pode ser verdadeiro num momento e falso no outro. Por exemplo, Micael almoçou peixe. Essa proposição ontem foi falsa, mas antes de ontem foi verdadeira, por exemplo. Uma proposição que pode ser verdadeira num momento e falsa no outro. Pro eternista, em algum sentido, hoje, falando de lógica, sobre estabilidade dos valores de verdade, em algum sentido, essa proposição temporal, Micael almoçou peixe, ela é incompleta pro eternista, né? Tá faltando o quê? Exatamente o quando. Quando eu estabeleço Micael almoçou peixe no dia tal, nas horas tais, deu. Se ela é verdadeira sempre. Não muda o valor de verdade. Isso, E é esse o salto que o eternista faz, né? Na isso lógica integraria o contemporânea. predicado e não seria como um modal, como um modo da proposição. Exatamente. Perfeito. Uhum. Perfeito. Não seria como um modo da proposição. Um modo da proposição seria, por exemplo, a opção temporalista de adicionar operadores temporais na lógica clássica, estendendo o nosso vocabulário, né? Mas de alguma forma, se eu digo, por exemplo, amanhã vai chover, eu estando aqui em Porto Alegre, no dia 7 de agosto, já não está implícito a informação de que eu estou dizendo que amanhã vai chover em Porto Alegre e amanhã significa 8 de agosto? Eternista. Aí é uma posição eternista, né? Sim. Quer dizer, a visão temporalista sobre uma frase qualquer que tenha uma indicação temporal é que, ora, se ela é passada, então eu posso ter acesso ao valor de verdade, né? Quer dizer, não quer dizer que eu tenho acesso, quer dizer que eu posso ter acesso. Eu poderia ter, é concebível. Sim. Eu queria saber, eu estou pensando assim, nessa posição eternista, assim, você sabe o que vai acontecer no futuro, tem uma implicação ética para você? Na literatura existe algum dilema, assim? Do futuro? Por exemplo, assim, a pessoa sabe que vai acontecer aquilo, a princípio ela não tem nenhuma responsabilidade, mas por alguma profecia, alguma coisa assim que chegou a ela, ela sabe aquilo e o drama dela ter que agir de acordo com esse futuro que ela sabe que vai... Eu acho que o Édipo é um desses exemplos, mas quase a literatura grega, boa parte dela trata disso. A Odisseia trata disso, né? Polifemo pede a Poseidon essa maldição, né? E ele ainda dá duas opções, né, pro Poseidon. Fala assim, ou você mata ele agora, né, de uma forma extremamente cruel, ou se você não quiser matar, que ele demore muito tempo para chegar em casa, que todos os seus amigos morram. E ele dá essas opções, né?
E o Odisseu, ele vai ter que agir diante disso. Olha, eu tô em duas opções. Ou vou ter uma morte terrível, ou vou demorar muito para chegar em casa e vai acontecer uma série de tragédias. E ele tenta se esquivar diante disso. Tem um poema que eu queria ler aqui, que é muito curto, porque é meio... Eu acho meio esquisito, cara. Eu vou ler um poema, né? O cara, sei lá... eu vou ler um poema, né? Um cara meio, uma coisa meio chata. Mas é um poema de Píndaro, né? Em que ele talvez tenha um pouco a ver com o que a gente está falando aqui. Que diz assim: a sorte dos mortais cresce num só momento, e um só momento basta para lançar por terra quando o cruel destino a venha sacudir. Efêmeros que somos, que não somos, o homem é o sonho de uma sombra, mas quando os deuses lançam sobre ele a luz, claro esplendor o envolve, e doce é então a vida. Então, assim, só depende dos deuses. Né? Se os deuses dão a ele essa luz, aí vem o esplendor, e quando não, a vida é só sombra. Né? Então, tem vários exemplos desse dilema, assim, que os personagens precisam saber, e tanto nos poemas quanto nos dramas e quanto em romances também. Olha, eu sei que vai acontecer e o que é que eu faço aqui diante disso? Tentar agir contra si mesmo, né? Tem um pouco disso aí também. Nega-te a ti mesmo. Mais ou menos isso. E essa imagem da sombra, ela também nos remete a Platão e essa ideia de graus de realidade também. Perfeito. Para Platão, o tempo, enquanto a gente estava discutindo Peraí. o que é o tempo, né? Para Platão, o tempo é a imagem móvel da eternidade. Né? E Isso está claro, intimeu. sempre. Como assim graus da realidade? Porque tem essa comparação clássica de Platão que está presente, por exemplo, no mito da caverna, em outros lugares, do corpo em relação à sombra. Como a sombra é uma imagem do corpo e é uma imagem deficiente em um plano inferior da realidade. É aquela coisa, você está vendo as sombras ali na parede da caverna e não os próprios corpos dos quais elas são uma projeção. Uhum. E é conhecida até por uma faculdade diferente ali, como ele descreve depois na alegoria da linha, né? Enfim, a diferença entre o conhecimento que nós temos das imagens, a eikasia, e o conhecimento que a gente tem das próprias coisas sensíveis, como algo superior. E essa ideia do tempo como uma imagem móvel da eternidade parece também refletir isso. Né? No Timeu, me parece, ele tenta desenvolver o raciocínio da perspectiva do demiurgo, da perspectiva do formador da ordem. Sim. Ele está querendo criar o cosmos, inclusive o tempo, como uma imagem do ser vivo eterno, do vivente eterno. Sim. Chegou a gnose. E como é impossível reproduzir perfeitamente o vivente em si mesmo, essa imagem ela sempre vai ser deficiente. Sim. Então, uma das imagem móvel da eternidade medida pelo número, né? E daí Medida que pelo a gente entende essa concepção de mudança, de passagem, né? Isso para Platão seria uma ilusão dessa imagem móvel da eternidade. 1 minuto aí. Eu quero que o Araújo olhe para uma câmera e faça 1 minuto de propaganda para Logos. Por favor. O melhor clube de filosofia do Brasil. Talvez seja o único, mas independente de ser ou não, com certeza é o melhor clube de filosofia do Brasil. Né? Então, preste atenção. Nós temos uma publicação, por enquanto, a cada 2 meses. Daqui a pouco teremos uma publicação mensal. Né? Todos os meses, os nossos assinantes vão começar a receber lindos box de filosofia. Né? Os melhores autores da filosofia. O que é que vamos ter no futuro? Eu sei, mas eu não posso dizer a vocês que o chefe está aqui do lado, ele não vai deixar. Mas teremos grandes autores, alguns já foram falados aqui, né? Vários deles já foram falados aqui. E até agora a gente já publicou, né? Porfírio, publicamos Heráclito, publicamos agora, este mês, Santo Agostinho. Mostra o Heráclito aí, mostra o Heráclito. Vamos mostrar. O rapaz que fez esse Heráclito é muito bom. É uma tradução fantástica, comentários assim inigualáveis, né, do senhor Augusto Fleck. Confissões de Santo Agostinho é o livro do nosso mês. Isso daqui tá fantástico. Se você não assinou ainda, você é um idiota, né? Porque olha isso aqui. Não, sério, brincadeira. Você já deve ter me visto em anúncios. Você sabe a mensagem que eu deixo a respeito disso. Você sabe a minha opinião a respeito disso. Então, se você ainda não assinou, eu posso falar palavrão aqui? Pode, cara. Então vai tomar no cu, porque isso daqui é maravilhoso. Olha que coisa linda. Então é isso que você pode receber.
É palavrão com Santo Agostinho, essa é a Logos. Você que tá acompanhando aí, cara, para de viajar, cara. Olha aqui, ó. Olha essa roda de conversa aqui de alto nível. Por enquanto é 40 e poucos reais por mês. Não vai ter outra chance para entrar nesse valor aí. Depois vai ter um baita desconto. Vai aumentar. E é uma oportunidade única para entrar no Clube de Filosofia. Ajude a promover nosso projeto, porque a gente está trazendo só craques aqui para falar no podcast. Então, voltando ao podcast agora. Sobre a questão da lógica, vamos trazer um pouco para a lógica aristotélica agora. E a lógica moderna. Qual que é a principal distinção? Como é que a gente pode fazer uma separação, uma diferença entre a lógica clássica, aristotélica e a lógica contemporânea? É um ótimo tema. Quer dizer, existem várias distinções, né? Terminológicas, de assinatura, mas Nós vamos pegar a principal, uma específica, né? uma específica. Do Frege, né? De Frege, claro. Eu penso que a principal diferença da lógica aristotélica, que veja bem, não é só aristotélica, né? A gente costuma chamar de aristotélica, o termo que a gente costuma usar tradicionalmente é a lógica tradicional, né? Que seria a lógica de Aristóteles ou de inspiração aristotélica, porque teve muita coisa surgindo na lógica, Idade Média, etc. Sim. Principalmente com os estoicos antes também, muita coisa Perfeito. interessante. Mas assim, a principal diferença na minha visão diz respeito à quantificação, né? A lógica aristotélica tinha uma deficiência na quantificação. Tu não conseguia, por exemplo, fazer com que a quantificação fosse separada da predicação. Em Frege, por mais que em Frege não existisse o quantificador existencial, somente o quantificador universal, e claro, tu consegue formular proposições existenciais a partir do quantificador universal, claro, mas ainda que em Frege a quantificação não tivesse como a gente conhece hoje, a diferença foi muito grande da quantificação em Aristóteles, pseudo-quantificação em Aristóteles, porque não seria uma quantificação de fato, para a quantificação em Frege. Outra distinção muito importante que me veio agora. Eu já ouvi uma analogia de que, em termos práticos, estou falando de operação lógica, de análise de argumentos, né? A lógica clássica, a diferença entre a lógica clássica e a contemporânea seria como a diferença entre a física newtoniana e a física do Einstein, né? Que a física newtoniana é mais prática, mais objetiva, mais direta, mas tem uma deficiência, ela tem uma parte que ela não acerta, do qual a do Einstein abarca, que é mais precisa. Acho que tá botando a lógica aristotélica muito lá em cima com isso. Eu também acho, também penso. Também penso que sim. Desculpa. Não, por favor. Pode falar. Pega, assim, toda vaca é um animal. Sim. Primeira premissa. Enfim. E toda cabeça de vaca é a cabeça de um animal. Sim. Formaliza isso em lógica aristotélica, tu não consegue. Entendeu? É muito... Esse é um exemplo clássico do De Morgan, né? É muito pobrezinho, assim. E em compensação, a lógica moderna Então vamos fazer uma outra analogia. capta a lógica aristotélica. Né? Não, claro. Outro exemplo. A lógica aristotélica, sabidamente... no caso é esse exemplo, né? Exatamente. A lógica aristotélica não consegue lidar bem com relações. Predicados diádicos. Que não são exatamente predicados, né? São relações. Né? Então, por exemplo, vamos supor uma proposição. Platão ama Teeteto. Essa proposição analisada em termos de lógica aristotélica pelo menos da primeira lógica aristotélica, né? É o nosso onoma, Platão, e o nosso rema ama Teeteto. Na lógica contemporânea, esse predicado, essa relação, é diádica, tem duas posições. Né? Quer dizer, existe esse verbo, o parará ama a parará, e existem dois objetos caindo sobre essa função. É uma análise completamente diferente. Completamente diferente. E é claro que tomar ama Teeteto como um predicado, por si, gera problemas gigantescos de imprecisão. Né? Principalmente se a gente for considerar proposições mais complexas. Claro. Então, os medievais têm uma solução para isso, e pode não ser a solução mais perfeita, mas que lida um pouco com essa problemática, que é a distinção entre proposições oblíquas e retas. Então, no caso de uma proposição relacional como essa, o ama ele entraria não como a cópula, não como o verbo exatamente da proposição, e nem como predicado, mas como uma determinação que cai sobre o predicado. Então, você tem o sujeito Platão,
o ama, que é essa determinação, e o teteto como precisamente o predicado. Sim, sim, perfeito. Tu ainda tá muito comprometido, né? Quando tu faz isso, tu ainda fica comprometido com a concepção aristotélica de lógica, né? E é uma tentativa de fazer com que funcione. O problema daí dessa concepção, eu sei que o professor Marcos estuda Sim, bastante sim. lógica oblíqua, né? Tem autores que são pouquíssimo estudados, Exato, da segunda não. escolástica, que realmente não tiveram muita influência, mas Sim, é super interessante isso. tem um lógico, inclusive, que é muito admirado pelo Leibniz, que é Jungius, agora me esqueci o primeiro nome dele, mas que ele tem estudos sobre lógica oblíqua, lógica das relações, mas também algo bem Sim. incipiente. É a tentativa, porque, claro, né? A lógica, a lógica é uma ciência. Com certeza, não como todas as outras, não como as ciências empíricas, isso é debatido. O nome é anti-excepcionalismo lógico, excepcionalismo lógico, é um tema clássico em lógica contemporânea. Mas, assim, a lógica é uma ciência. Se ela exige as virtudes epistêmicas de uma ciência empírica ou não, isso é um debate que está rolando. Mas, assim, fato é, a lógica, ela, durante a sua história, houveram tentativa de resoluções de problemas, né? Quer dizer, é bem sabido, de Aristóteles até Frege, que nesse meio tempo, todos esses problemas da lógica aristotélica estavam ali tentando ser resolvidos, né? E, bom, foi Frege que resolveu grande parte desses problemas. E veja bem, Frege era um matemático que estava procurando resolver os problemas de Kant, né? Ele acabou tendo que formular uma lógica nova, ou melhor, uma lógica reformada, melhor dizendo, para suceder, ou tentar suceder, porque de fato ele falhou, o projeto dele, né? Que era uma crítica a Kant. E, bom, meio sem querer, né? Porque não era esse o objetivo primário dele, ele acabou resolvendo vários problemas que, durante toda a história da lógica, estavam ali no processo de resolução. E, claro, isso que tu trazes é exatamente uma tentativa de resolver um problema que estava ali, né? Claro. E houve nisso, do ponto de vista sociológico, uma mudança de paradigma científico. Só antes de entrar nisso aí, tem uma tese um pouco heterodoxa, né, que talvez o teu orientador defenda na URGS, que é que essa lógica de codificador já estava em Platão. Você já ouviu isso? Não, nunca ouvi. Nunca ouviu? Não, nunca ouvi. Ah, então tá. Então depois... Parece, Será que tá no Fica aí pra Sofista, lá, no próxima. Estudioso? Eu já ouvi essa... Eu nunca ouvi também. parece curioso, né? Ninguém deu ouvidos. 2000 anos. Ninguém deu ouvidos. Não, Tudo são notas de rodapé. Eu já ouvi... Bom, não vou expor agora, então deixa quieto. Eu pensei que já tivesse ouvido, porque o professor Paulo falou uma vez que o Aristóteles não tinha entendido a lógica que o Platão estava expondo, que já tinha algo dessa semente da lógica contemporânea no próprio Platão, né? Num diálogo platônico. Mas, né, como eu não quero também expor uma tese heterodoxa que talvez eu tenha compreendido mal no momento que ele falou, não vou dizer que é uma posição dele, e sim uma compreensão que eu tive da aula dele. O que eu imagino que o Paulo esteja querendo dizer com isso é um artigo que ele adora e que eu, graças a ele, também gosto muito. Um artigo excelente chamado, imagino que vocês já tenham ouvido falar, History of the Corruptions of Logic, do Peter Gitt. Peter Gitt, aliás, um dos nomes mais brilhantes da filosofia do século XX, na minha opinião. Quer dizer, o que ele diz é o seguinte: existem duas grandes fases da lógica de Aristóteles, né? A primeira fase era claramente uma lógica de inspiração platônica, uma lógica de sujeito-predicado platônico. Ainda era uma lógica germinando, é a lógica que a gente vê no De Interpretatione, por exemplo, mas depois essa lógica muda radicalmente. Essa lógica acaba adotando... O Gitt chama de lógica de dois termos, algo assim. Mas a ideia principal é que quando tu assume essa lógica nova de Aristóteles, tu acaba tirando a ideia de que o predicável é essencialmente predicável. Tu pode usar o teu predicável, e a tradução correta seria, para rema, seria predicável e não exatamente predicado, mas aí tu teria que usar tu poderia usar esse predicável como sujeito de uma outra proposição. E, bom, isso vai gerar diversas questões. De fato, a lógica, essa segunda lógica de Aristóteles foi muito popular. É a lógica que a gente entende como lógica tradicional, né?
Mas é daí, diz o Gide, que surgem esses problemas. Então, nesse sentido, sim, Aristóteles no início seguiu Platão e depois ele desviou o caminho, né? De forma bastante distinta. Mas é claro, Estragou a festa. mas é claro, Aristóteles é o primeiro a fazer uma lógica formal, né? Ainda que não formal como a gente entende hoje, mas é o primeiro a fazer uma lógica formal. Em Platão não temos lógica Cancela formal. as obras completas. Só para ver se eu entendi. No exemplo clássico lá, todo homem é mortal, Sócrates é homem. A gente tem o mesmo termo homem, ora como sujeito, ora como predicado. Por exemplo. Isso é... Por exemplo. Não, existem muitos problemas, né? A gente poderia falar desses exemplos que tu trouxe, por exemplo, da cabeça de vaca, a gente poderia ficar falando isso o dia inteiro, né? A lógica aristotélica chegou num ponto, mais ou menos no século XIX ali, em que a situação era a seguinte. Temos a lógica aristotélica, todos esses séculos se passaram, ninguém mudou a lógica aristotélica, ela de fato diz algo sobre a razão, ela não deve ser E o mutável. Kant chegou a dizer que era uma perfeição, né? Exato, que estava completa. O próprio Kant. Exato, o próprio Kant, Sim. né? Então, assim, E não é qualquer um. claro, eles reconheciam os problemas, mas não parecia haver uma possibilidade de uma reforma tão grande na lógica como surgiu em Frege. Sim. E claro, posteriormente, a gente não pode ser totalmente injusto, né? Seria injusto dizer que só Frege, mas posteriormente o Russell, né? As obras dele colaboraram muito. Russell, Peano, etc. Né? Eu admito que eu não entendi muito bem o exemplo da cabeça de vaca. Bom, vocês falaram que a lógica tradicional tem essa limitação para fazer essa inferência. Como que ela seria feita, mais ou menos, na lógica moderna? Ou nas lógicas modernas? Tu quer seguir? O que tu tá fazendo exemplo? Toda vaca é um animal. Tá? Para todo X, se X é vaca, X é um animal. Certo. Então, a conclusão que tu quer tirar é que toda cabeça de vaca é uma cabeça de um animal, certo? Certo. Todo X... como é que vamos... Eu tô meio enferrujado. Você não nas precisaria formalizações colocar aqui. premissas adicionais? Hã? Você não precisaria colocar premissas adicionais nesse raciocínio? Colocaria um predicado com 2 argumentos aí, com... Estaria diádico. dizendo que tem uma relação Sim. com algo que é um animal, certo? Algo que é uma Sim. vaca, logo uma relação com algo que é um animal. No caso, a cabeça, né? Sim. Assim, É isso. A grande solução da lógica contemporânea Isso, com para certeza. esse exemplo do De Morgan é que tu não consegue na lógica aristotélica tratar de relações, porque a cabeça de vaca Ser está relacionada com ser cabeça de animal. a relação seria o ser É. cabeça de. Exato, ser cabeça de, exato. E na lógica aristotélica tu não consegue fazer tal coisa, né? Isso é um problema clássico da lógica aristotélica, né? De que tu não consegue tratar dessas relações. Muito bem. Tu teria que fazer, assim, grandes improvisos. Existem tentativas, claro, em toda a história da lógica. Foi algo que não aconteceu historicamente, mas será que seria impossível, dentro do paradigma aristotélico, assim, voltando aos princípios metafísicos da coisa, da identidade, reestabelecer inserir ali como novas figuras e novos modos. Essas foram as tentativas, né? Novas figuras, novos modos de silogismo válidos. Eu não estou tão certo da impossibilidade de fazer isso com o paradigma aristotélico, mas realmente parece que com as linguagens artificiais isso é mais fácil. Sem dúvida, Certamente. sem dúvida. Foi algo que não aconteceu historicamente. De Olha, uma forma muito desenvolvida, pelo menos. Fala aí, Pedro. Não, tu pode com a lógica matemática, né, cálculo de predicados, enfim, tu pode criar um sistema que, reproduz pressuposições existenciais, enfim. Acho que o predicado existencial é o que voltou à tona com Kripke, né, recentemente. Então, dá para tu fazer o mesmo tipo de raciocínio que tu fazia com a lógica aristotélica. O contrário é que não dá. Entendeu? Tu expressar com a formalização aristotélica o que se consegue expressar com a lógica matemática. E é muito interessante isso, porque esse exemplo traz à tona exatamente as duas principais diferenças que eu observei a respeito da lógica, lógica tradicional e da lógica moderna. Quer dizer, que na lógica moderna, um aparato muito mais preciso para tratar de quantificação e também a possibilidade de tratar de relações. Essas duas coisas estão dentro Que é desse fundamental para o projeto do Frege, enfim, que era tratar de matemática. Fundamentos da aritmética. Fundamentos da aritmética, exato. Quer dizer, se a aritmética ela é para Kant, sintética a priori, né? Para Frege, analítica, derivada dos princípios da lógica. Perfeito. Eu queria que tu falasse agora, mudando um pouco de assunto, mas continuando no assunto sobre a lógica, um pouco sobre teu estudo, sobre teu trabalho em lógica modal. O que é a lógica modal? Se puder expor
de maneira simples no início e depois aprofundar um pouco no que tu está Sim. estudando. Certo. A lógica modal originalmente surgiu como uma... Falando da lógica... Da lógica modal, claro, na lógica moderna, né? Porque a gente pode ver modalidades em Aristóteles, nos medievais, tem muita coisa interessante aí. Mas na lógica moderna, a lógica modal nada mais é do que uma extensão do sistema clássico, em que tu adiciona... supondo um sistema axiomático clássico, tu adiciona a esses sistemas dois operadores, ou você pode fazer com um só, mas enfim, você vai adicionar operadores aléticos. A saber, operadores que vão dizer em que modo que algo é verdadeiro. Sim. Em resumo, se tu tem uma proposição como este café está quente e ela é verdadeira, tu pode adicionar um operador para dizer de que modo que essa proposição é verdadeira. Tu poderia dizer que esse café é necessariamente quente, e aí seria o operador de necessidade, que é o box, é um quadradinho, usualmente, ou um L, ou que esse café é possivelmente quente. E algo que é possível que seja necessário, então é necessariamente possível. Dá para fazer essa inferência? Dá para fazer várias inferências, né? Quer dizer, existem milhões de sistemas modais diferentes, aléticos, e a diferença principal deles é... Tu te afiliou mais a algum ou tá em Pois investigação ainda? Pois então, eu trabalho principalmente com lógicas temporais, Sim. que são tipos de lógica modal. As lógicas modais, então, vão ter vários sistemas, por exemplo, o sistema de Charles Sanders Peirce, que não é exatamente do Peirce, mas que veio das posições dele sobre tempo e razão. Mas eu principalmente trabalho com os sistemas do Prior, né? O sistema padrão do Prior normalmente se utiliza de operações de tempo, então P, que vai significar isto foi o caso, F, que vai significar isso será o caso. Veja bem, também são modalidades, não aléticas, porque não se tratam de verdades, mas temporais, modalidades temporais. Por isso que é uma lógica modal também, a lógica temporal. E eu costumo usar os sistemas do Prior. O Prior também utiliza, muitas vezes, operadores aléticos, né? Sim. De verdade, então necessidade, possibilidade, e mistura com os operadores temporais. Prior é o principal nome da lógica temporal. Principal nome da lógica temporal, desenvolvedor da lógica temporal. É neozelandesa. Neozelandês, lógico neozelandês, talvez um dos grandes nomes da lógica neozelandesa, junto com Max Creswell, que foi aluno do Prior, mas boa parte da carreira dele ele fez na Inglaterra, né? Ele deu aula em Manchester. E esses estudos contemporâneos em lógica modal ou lógica contemporânea tiveram alguma implicação no desenvolvimento, por exemplo, da computação ou da filosofia da mente em si? Sim, a lógica... Bom, toda a lógica contemporânea, moderna, é aplicável à ciência, né? A gente utiliza o tempo inteiro, principalmente quando a gente está fazendo filosofia da ciência, por exemplo. Mas cada vez mais a gente tem visto o próprio debate científico usando desse tipo de artifício. Porque, claro, a lógica moderna é um artifício que te traz a expressão de ideias com clareza, né? E isso é uma coisa bastante importante em ciência. E, claro, a lógica temporal tem muitas aplicações, tanto as tense logics, que são lógicas temporais que envolvem... tense é uma palavra bastante difícil de traduzir do inglês para o português, né? Mas seriam como que flexões temporais, né? O que a gente chama de tempos verbais, às Como a vezes. gente fala past tense em inglês. Past tense, future Tem tense. o brasileiro, o Newton da Costa, que fez o trabalho de lógica paraconsistente. Parece que esse trabalho, essa proposição de que algo pode ser ou não ser, né? É usada até em raciocínios de ordem médica, né? Bom, a lógica paraconsistente, então, tem aplicações mais interessantes ainda, né? Sim. Para banco de dados, por exemplo, a gente pode usar a lógica paraconsistente. Eu penso que a lógica paraconsistente... ela Como tem assim algum... com bancos de dados? Por exemplo, se tu tem um banco de dados na computação e esse banco de dados tem informações contraditórias, tu pode assumir uma lógica paraconsistente. Porque, quer dizer, o característico da lógica paraconsistente é conseguir lidar com contradições. Num sistema padrão de lógica contemporânea, se tu tem uma contradição, o teu sistema deixa de ser consistente e aí, pelo princípio de explosão, ele trivializa. Sim. Na lógica paraconsistente, simplesmente o princípio de explosão é repensado. Quer dizer, não é tal coisa. Se a gente tem uma contradição, a gente pode fazer outras coisas a partir dela. E, claro, depende do sistema que for adotar e tal. Adotando isso aí para inteligência artificial. Para computação, a lógica paraconsistente, até onde eu sei, é muito, muito fértil. Para computação também, como tu comentaste. A lógica temporal é muito utilizada também. Sistemas de lógica temporal que não são temporalistas,
quer dizer, que assumem que se uma proposição é verdadeira sempre, podem ser o caso, mas aí tu vai fazer uma lógica temporal à la Quine, que seria uma lógica temporal que tu vai ter que adicionar aquele símbolo de maior e menor, e esse símbolo de maior e menor vai significar antes de, depois de. Existem milhões de lógicas temporais, né? Quer dizer, se tu assume num diagrama de Venn a lógica temporal, né? Mas dentro dela tem outras lógicas. Eu achei curioso lógicas. que tu tá falando da lógica aí, no caso, como artifícios, né? Como se fosse o operador lá da ciência ou qualquer coisa da computação, ele tá usando um artifício para operar um sistema, né? Mas eu penso num debate filosófico acerca desse assunto, assim. Interpretação metafísica. Exatamente, assim, claro, o cientista ele vai tentar usar isso de uma maneira prática, né? Sim. E o debate de fundo, assim, de que, tipo, não, qual que é a lógica, vamos dizer assim, qual é a lógica verdadeira, a lógica que mais se adequa? Sim. Esse é um debate muito complexo, né, que imagino que não dá para resolver num podcast, né? Mas, ao mesmo tempo, esse debate, ele ocorre, né? Ocorre, é um debate importante, um debate muito interessante. Eu não penso que exista uma lógica, um tipo de lógica que expressa exatamente a razão puríssima. Quer dizer, eu acho que com o pluralismo lógico, com a lógica contemporânea, tu consegue ter vários sistemas que conseguem lidar melhor com situações diferentes. Exemplo, tu tinha comentado sobre sistemas paraconsistentes. Sim. Se tu assume um sistema paraconsistente, tu consegue lidar muito bem com algumas coisas que a lógica clássica, padrão, não consegue lidar muito bem. Se tu assume uma lógica temporal, por exemplo, tu consegue lidar com proposições que envolvem passado, presente e futuro. Coisa que a lógica, sem esses operadores, fica faltando ali uma clareza. Assim como se tu usa operações aléticas, né? Necessidade, possibilidade, tu consegue tratar melhor de questões metafísicas, por exemplo, se tu usar essas operações. Então, eu sou da posição que existem múltiplas lógicas, o que importa é que o sistema seja funcional e cada sistema consegue lidar melhor com determinados tipos de situação. Queria que o Augusto e o Pedro e o Vitor dessem sua posição sobre essa questão metafísica da lógica. Eu acho que uma questão é o que significa lidar melhor com um problema também. É um critério mais funcional, mais pragmático, talvez para a escolha entre as lógicas. Sim. Assim, se for ver o próprio Aristóteles nos Tópicos, tem uma passagem que ele parece mencionar quais são os tipos de problema próprios da lógica na concepção dele. Ele fala que algumas questões tendem simplesmente a um conhecimento sobre as coisas, outras a uma decisão a ser tomada, e outras servem como auxiliar para responder a outras questões. Como um instrumento, né, que é justamente essa ideia do órgão, dessa ciência orgânica, que é uma ciência instrumental para as outras. Então, nesse sentido, a própria concepção aristotélica teria um certo sentido funcional, mas, pensando aqui, né, refletindo aqui, como o próprio fim de Aristóteles é um fim contemplativo, na Ética Nicômaco, essa função, a função principal que a lógica poderia ter é uma função, vamos dizer, aderente à realidade, que tende a um conhecimento verdadeiro na concepção aristotélica das coisas. Essa seria a função suprema, vamos dizer, da lógica. Estou raciocinando aqui. Pedro? Acho que é um uso a mais da lógica, fazer filosofia. Ela ela tem uma... É funcional. É funcional, com certeza. É um instrumento. Maior, não sei se o maior, mas um grande contribuinte para o desenvolvimento da lógica modal, o Kripke. É muito claro quanto a posição de que as posições que ele desenvolve, quanto à necessidade, as posições que ele desenvolve quanto à necessidade, possibilidade e a relação disso com conhecimento que a gente tem, modo de conhecimento. Enfim, isso são posições filosóficas que ele insiste. Bom, isso não pode ser reduzido a uma questão técnica, né, de cálculo. A lógica entra ali como um instrumento de clarificação, ok? Tu ter o arsenal ali de semântica de mundos possíveis e tudo mais para explicar o que tu quer dizer com necessidade metafísica é muito bom. Serve muito bem em propósito. E serve muito bem em propósito da computação também. Serve para fazer máquina de lavar. Instrumento, né? Entendeu? É isso. E algo pode ser funcional e ser falso, assim. Sim. No sentido de, por exemplo, sei lá, para
Para operar um computador, eu falo assim que eu mexo o mouse e move a setinha na tela. Só que a tela não tem uma setinha real na tela, tem uns pixels ali que vão mudando de cor. Sim. Então, para operar, é muito útil essa descrição das coisas. Mas ela é falsa. Sim, acho que eu entendi o sentido que tu quis dizer com falsa. Sim. Bom, eu tenho uma visão mais escolástica assim, da lógica. Embora alguns escolásticos digam que a lógica é uma ciência, eu acho que essa é sempre uma questão complicada porque depende muito de como você define ciência. Em geral, não se trazem definições, digamos assim, essenciais sobre a ciência, né? Você elenca uma série de características que todas as ciências têm, e aí você vê se a coisa ela se encaixa nessas características ou não. E me parece que a lógica ela se encaixa em algumas, mas não se encaixa em outras. Então tem esse debate medieval que é muito antigo, de se a lógica é uma arte, ou ela é uma ciência, ou não é nenhuma das duas coisas. E me parece que ela é melhor colocada como uma disciplina instrumental. Entre vários motivos, principalmente porque, numa acepção mais escolástica de verdade, ela não atinge propriamente a verdade. Ela é antes um instrumento para que se atinja. Então, se costuma dizer que a lógica estuda os entes de segunda intenção, né, na escolástica. Que não são exatamente os entes reais. Né? Então, a única coisa que a lógica descobre é sobre os entes de razão, que são entes criados por nós mesmos, não são entes reais propriamente. Então, toda a função da lógica, numa perspectiva escolástica, é servir de instrumento para que outras ciências atinjam a verdade, ela sim. Então, a lógica, como diz uma analogia do padre Álvaro Calderón, ela é como uma alma que se encarna nas ciências. Então, por exemplo, uma ciência ela vai utilizar um argumento, uma biologia, sei lá, vai utilizar um argumento para provar alguma verdade biológica. A lógica ela vai servir como um instrumento para que o biólogo consiga chegar nessa verdade biológica. Mas as verdades lógicas elas não são exatamente verdades que dizem respeito à realidade, mas são mais instrumentais para que se atinja as verdades realmente reais. Dada essa multiplicação instrumental da lógica, dá para dizer que ela tem alguma aspiração fáustica, Matheus? Eu não faço a menor ideia, porque eu não sei muito de lógica, então vamos dizer que sim, só para o podcast ficar bem legal, né? Sei lá. Eu só queria dizer, assim, que esse podcast tá muito legal porque tá num nível de elegância muito bom. Você tem a gravata do Mikael, você tem aqui esse Sharp, não sei o que é isso. Então eu acho que a gente tá num nível de elegância aqui nesse podcast que já valeu, né? Já valeu. Valeu. Ele tá querendo que Eu alguém quero elogie os vocês óculos façam, dele. suas considerações Eu não posso elogiar. finais, começando pelo Mikael. Considerações finais. Sim, estamos nos últimos 3 minutos. É difícil. Eu acho o seguinte, sobre lógica. Eu acho que é muito importante estudar lógica contemporânea, lógica moderna, e em determinado momento da formação em lógica moderna, voltar na história e estudar lógica aristotélica. Eu acho que tanto estudar história da lógica, história da lógica e lógica aristotélica, silogística, faz parte de uma formação em lógica, eu acho que é algo importante. E sobre as questões sobre tempo, eu acho que elas são questões muito interessantes, por isso que elas são questões muito abertas, muito chamativas para um debate, e eu acho que isso é o mais essencial para esse tipo de questão, né? Discutir elas, pensar elas com seriedade. Quer dizer, pensar o determinismo, por exemplo, envolve pensar com seriedade aquilo. Né? Pedro? Só... Obrigado, Lourenço, pelo convite. Enfim, obrigado a todo mundo que participou aqui. E principalmente o Mikael por trazer aspectos muito interessantes da pesquisa dele, né? E isso aí. Assinem a Logos. Eu acho que essa é a minha grande consideração aqui nesse momento. Bom, eu queria falar um pouco da minha posição para concluir aqui sobre toda essa discussão de lógica. Isso é uma polêmica, inclusive, no meu canal no YouTube, lógica tradicional versus lógica moderna. E acho que, no geral, as duas partes me entendem muito mal. Tanto os mais medievalistas, mais tradicionais, quanto os modernos. Eu considero que a lógica tradicional é muito importante no âmbito de uma formação. Eu acho que o moderno, no geral, não tem essa visão clara sobre a importância de uma formação, certo? Uma certa continuidade padrão de estudo de diversas disciplinas. E acho que a lógica tradicional ela entra nessa formação como elemento insubstituível. Inclusive, não pode ser substituída pela lógica moderna. Por outro lado, eu considero que a lógica moderna ela traz uma linguagem muito mais sofisticada para lidar principalmente com problemas científicos e filosóficos mais avançados.
Então, para quem tem essa ambição mais filosófica e científica, eu considero também como um instrumento indispensável. E é isso. Muito obrigado pela participação dos convidados. Augusto? Quero agradecer, então, a presença dos nossos convidados, Mikael e o Pedro. Acho que a gente está criando aqui esse espaço aqui de discussão com perspectivas bem diferentes. Acho que isso é muito importante. Também nunca tinha estudado absolutamente nada de lógica temporal e agradeço também ao Mikael por me apresentar esse ramo aí da lógica. Então, agradeço a participação de todos, agradeço aos CDFs que acompanham esse podcast e que também apoiam o projeto. Ele é muito importante e agradeço a todos que participaram aqui. Acho que foi um debate de alto nível, uma conversa de alto nível. Isso é o mais importante também. A gente quer trazer essas perspectivas diferentes e também conseguir fazer com que isso venha à tona e a gente consiga aumentar o espaço e o debate público da filosofia. E é isso. Encerramos, então, o segundo episódio do podcast dos CDFs da Editora Logos. Até mais.